Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo. Nesse caso, o exercício que envolve integrais de linha, uma integral de uma função vetorial f de x, y, e o teorema de Green. O teorema de Green que já está colocado aqui. O teorema de Green ele é um teorema que envolve o cálculo de uma integral de linha na sua forma vetorial ou na sua forma diferencial, transformando essa integral de linha em uma integral dupla de uma região R. Para que isso aconteça, a região R deve ser a região limitada pela curva C. Ou seja, a curva C tem que ser uma curva fechada. Bem, para aplicar o teorema de Green, só tem uma observação que é necessário fazer em relação a essa curva C e a sua orientação. O teorema de Green geralmente é apresentado dessa forma, E essa forma corresponde à seguinte condição. Imagine que nós temos aqui no plano XY uma curva C fechada. Essa é a nossa curva C, que delimita uma região aqui. Essa região vai ser a nossa região de integração. O que acontece? Se você tomar um ponto, Tomar um ponto nesta região, 2 pontos para ficar mais claro, e determinar, lembra que essa curva C, ela vai ter uma equação paramétrica R de t, em que o x é uma função de t, e o y também é uma função de t, j. Então você vai ter uma equação paramétrica para essa curva C. E o valor de t, ele vai percorrer um intervalo de A até B no eixo t. Então o valor de t percorre esse intervalo. Para cada valor de t, você define um ponto, Um ponto nessa curva. Se, ao percorrer esse intervalo, os valores de t, os pontos percorrem essa curva nesse sentido, perceba que esse sentido é o sentido anti-horário, é o sentido positivo. Nós temos o teorema de Green como sendo essa expressão. Nós podemos escrever que eu tenho uma integral de uma curva fechada no sentido anti-horário de f dr, que vai ser a integral dupla da região limitada por essa curva fechada, da derivada de n em relação a x, menos a derivada de m em relação a y dA, que é o teorema de Green como ele normalmente se apresenta. O que pode acontecer? Pode acontecer isso, Você vai ter aí a sua curva, x, y, a sua curva C, um ponto inicial, um ponto final, e essa curva C vai ter uma equação paramétrica como essa. E quando t varia de A até B, você vai ter pontos sobre essa curva, porém esses pontos, eles se deslocam neste sentido. Perceba que é o sentido horário, O sentido horário é o sentido negativo do nosso sistema. Nesse caso, o que acontece? Perceba que há uma mudança de sinal. Então você vai ter uma mudança no sinal desse teorema de Green. Você passa a ter uma curva, uma integral de uma curva fechada, porém orientada nesse sentido horário, de f dr, que vai ser uma integral dupla dessa mesma região R, porém os sinais aqui serão trocados. Essa parcela negativa passa a ser positiva, derivada de m
em relação a y, e essa parcela positiva passa a ser negativa, menos a derivada de n em relação a x dA. Então o que eu preciso me preocupar é com a orientação da curva. Perceba que eu posso ter uma curva simples, fechada, no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, que é o sentido no qual o nosso teorema de Green se apresenta. Então você tem esse teorema. Ou você pode ter a mesma curva simples, fechada, porém orientada no sentido horário. Aí acontece uma mudança de sinal. Lembra do círculo trigonométrico? No círculo trigonométrico, o sentido anti-horário é positivo. No sentido horário é negativo. Então o teorema de Green, ele sofre uma mudança de sinal e a parcela negativa aqui passa a ser positiva aqui e a parcela positiva aqui passa a ser negativa aqui. Então o que eu preciso observar para começar a resolver esse exercício é a orientação da minha curva simples fechada. Bem, vamos desenhar essa curva, né, para verificar qual é a sua orientação e depois montar o teorema de Green. Bem, em que consiste a minha curva C? Minha curva C consiste em um arco de uma curva y igual a seno x, de 0, 0 até π0, e do segmento de reta de π0 até 0, 0. Ou seja, uma curva C fechada que vai ter esse aspecto. Ela começa no ponto x igual a 0, y igual a 0. Então ela tem um ponto inicial aqui, na origem do sistema. Ela vai até π, então vou marcar aqui π como sendo esse outro ponto, né? Então 0, π. E é uma curva, né? Consiste em um arco da curva seno x. Lembra que o seno x é uma senoide? O gráfico de uma senoide tem esse aspecto, né? De 0 a 2π. Nós temos aqui o primeiro arco, né? De 0 até π. Lembra, o seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 é 1 e o seno de π é 0. Então nós temos o primeiro arco formando aqui uma parte dessa curva. Então nós vamos ter aqui uma curva que vai ter nessa primeira parte esse aspecto. Sobe, atinge um ponto de máximo aqui e desce. Então esse é a primeira parte da nossa curva C. Então de 0, do ponto x igual a 0, y igual a 0, até o ponto x igual a π, y igual a 0, nós temos aqui o nosso arco de curva seno x. Perceba que a gente pode chamar essa parte aqui de uma curva C1. Então nós temos uma primeira parte aí, uma curva C1. E a segunda parte é o segmento de reta, que vai de π x igual a π, y igual a 0 até x igual a 0 e y igual a 0. Então sai desse ponto até esse. Nós podemos chamar essa curva aqui de curva C2. De tal forma que essa curva C, na verdade, é a junção da curva C1 com a curva C2. Qual seria a parametrização dessas curvas? A curva C1 tem uma parametrização fácil, né? Curva C1 é igual a... Bem, perceba que o x vai de 0 até π, então eu posso fazer x igual a t. Então essa curva C1 é um R1 de t, que vai ser igual a t i, e o y é o seno de x. Como fiz x igual a t, então mais seno de t j. Bem, essa seria a nossa parametrização da primeira curva, da curva C1. A curva C2, ela tem uma parametrização diferente. Eu vou colocar ela dessa forma, é um R2 de t, que vai ser igual, ao colocar aqui separadamente,
separadamente os valores de t. Perceba que o meu t já foi definido, né? Tanto para a curva C1 como para a curva C2, o meu t varia de 0 menor ou igual a t menor ou igual a π. Então esse é o intervalo no qual os valores de t percorrem para essa curva C. Perceba que o meu x ele é igual a curva parte desse ponto, ela parte de π, x igual a π, y igual a 0, até x igual a 0, y igual a 0. Então ela parte desse ponto para que essa parametrização represente esse caminho, meu x ele vai ser igual a π menos t. Se o t for igual a 0, meu x é igual a π. Então começo aqui. Percorro o caminho, quando t for igual a π, π menos p é 0, está aqui. E o y? O y é sempre igual a 0 na curva C2. Então essa aqui seria a nossa parametrização dessa curva, né? Uma curva suave, fechada. Perceba que aí nós temos uma orientação de acordo com o valor de t que percorre estes valores. Perceba que o t parte de 0 até π. Na curva C1, t partindo de 0 até π, a curva tem essa orientação, ó. Essa orientação aqui. Parte desse ponto até chegar parte neste caminho. E o t partindo de 0 até π, na curva C2, que é o nosso segmento de reta, ele parte deste ponto até chegar neste ponto. Perceba que o sentido, a orientação dessa curva é o sentido horário. E aí a nossa curva tem uma orientação negativa. Então, nesse caso aqui, o teorema de Green é menos, né? As parcelas aqui mudam de sinal. Então, nesse caso aqui, a nossa integral. Nesse caso aqui, a nossa integral da curva C de f dr, que é a integral de uma curva fechada, orientada no sentido horário, de f dr, vai ser uma integral dupla nesta região R da derivada de m em relação a y menos a derivada de n em relação a x dA. E é essa formulazinha que nós vamos usar para resolver essa integral, certo? Então a nossa curva C já delimita uma região, eu vou usar essa região para calcular essa integral dupla. Próximo passo do exercício. Perceba que essa é a nossa região R, né? Nossa região de integração R. Dessa região de integração R nós vamos tirar os nossos limites de integração. Bem, primeiro limite de integração. Perceba que os valores de x vão de 0 até π. Então, x está entre 0 até π. E o y na vertical está limitado entre 0 e a curva do seno. Então, 0 menor ou igual a y menor ou igual ao seno x. Então nós temos aí os nossos limites de integração. Aí eu preciso montar a minha integral, né? Montar a minha integral dupla, né? Que vai ser essa integral aqui com sinal trocado. Bem, primeiro eu preciso, para montar essa integral, achar a derivada de n em relação a x e a derivada de m em relação a y. Lembra que a nossa função f de x, y, este daqui é o nosso m e este daqui é o nosso n. Então nós temos que o m de xy ele é igual a raiz cúbica de x mais y ao cubo. E o n de xy
ele é igual a 2y vezes e elevado a y, mais a raiz de y, mais x quadrado. Então nós temos aí o nosso m e o nosso n. O que eu preciso? Preciso da derivada de n em relação a x, da derivada de m em relação a y. Então calcular aqui, ó, a nossa derivada, né? Nossa derivada de m em relação a y. Em relação a y, lembra que a derivada aqui é derivada da soma, né? Então derivada da primeira parcela mais a derivada da segunda parcela em relação a y. A primeira parcela em relação a y é uma constante, então derivada igual a zero. Segunda parcela é y ao cubo, derivada de y ao cubo em relação a y, 3y quadrado. Eu preciso também da derivada de n, da derivada parcial de n em relação a x, que vai ser igual a, em relação a x, eu tenho aqui uma soma, 3 parcelas, a derivada da primeira parcela em relação a x. Perceba que isso aqui é uma função em relação a y, né? Em relação a y, a derivada em relação a x tem uma função de y é zero. Então, primeira parcela, a derivada é zero. Segunda parcela também é uma função de y, derivada em relação a x tem uma função de y, que é considerada uma constante, também é zero. Derivada de x quadrado em relação a x, derivada de x quadrado em relação a x, 2x. Com isso, nós podemos montar, né, a partir daí nós podemos montar a nossa integral dupla da região R, né, que é esta integral dupla, porém a orientação aqui é a orientação negativa, sentido horário, então essa integral aqui com o sinal trocado. Então é menos a derivada de n em relação a x, mais a derivada de n em relação a y. Então essa parcela positiva, que é esta. Então 3y quadrado menos esta, que é 2x, menos 2x dA. E aí está a vantagem do teorema de Green. Essa integral seria extremamente complicada para resolver, né? Teria que fazer essas integrais aqui de raiz cúbica de x, y ao cubo, né? Deriva integrais aí complexas. Nós transformamos um cálculo que seria complexo, duas integrais de linha, a integral da linha da curva C1 mais a integral da curva C2, nós transformamos em uma integral dupla simples, integral dupla na região R de 3y quadrado menos 2x dA. Vamos montar agora a integral iterada correspondente a essa integral dupla, e aí terminamos o exercício achando o valor correspondente. Nós vamos resolver então essa integral dupla com estes limites de integração. Perceba que essa integral dupla ela vai ser aberta em uma integral de 0 até π, em uma integral de 0 até seno x, de 3y quadrado menos 2x dA. O dA é o diferencial da área, que é o dx dy ou dy dx. Perceba que essa primeira integral aqui, que é o primeiro diferencial, é em relação à variável y, então dy dx. E vamos resolver essa integral, finalizar o exercício. Perceba que eu vou resolver primeiro esta integral, né? Uma integral em relação a y, então eu vou ter uma integral de 0 até π, da integral de 3y quadrado, que é 3y ao cubo sobre 3. Lembra, a integral de y elevado a n é y elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Integral de menos 2x, isso aqui é uma constante, então menos 2xy. Integral de uma constante, conserva a constante, né, e acrescenta a variável y, que eu estou integrando em relação a y. Isso no intervalo de 0 a seno x. E vou fazer essa continha, né, resolver essa integral em relação à variável x, que vai ser igual a... Bem, continuando nossa continha. Aplicação aqui do teorema fundamental do cálculo, f de b menos f de a. O f de a é o y igual a zero, então y ao cubo com y igual a zero é zero. Y vezes 2x com y igual a zero é zero, então não preciso nem colocar. Vou fazer só o f de b, que é o f de seno x. Lembra que aqui é simplesmente o y ao cubo.
Bem, fazendo a continha, isso aqui é integral de 0 até π de y ao cubo para seno x. Então, seno ao cubo de x menos 2x vezes y é igual a seno x, menos 2x seno x dx, que vai ser igual a... Perceba que aí nós temos uma integral já em relação a x, né? Uma integral de seno ao cubo de x menos 2x dx. Essa integral aqui é uma integral por substituição simples e essa integral aqui é uma integral por partes. Então nós vamos resolver aí separadamente cada uma delas. Eu preciso saber qual é a função, né? Lembra que o teorema fundamental do cálculo, ele diz o seguinte: a integral de a até b de f de x dx é igual a f de b menos f de a. Eu preciso descobrir essa função f, que é a primitiva dessa função. Então eu tenho que resolver aí, primeiro achar quem é a função f de x, que é a antiderivada de seno ao cubo de x menos 2x seno x dx. Uma vez tendo essa função, né, tendo essa função f de x, que é a primitiva desta, que seria a antiderivada desta, com a constante c igual a zero, aí você termina o exercício fazendo f de b, né, f de π menos f de a, f de zero. Para resolver essa integral, nós vamos resolver o seguinte: vou resolver primeiro a integral do seno ao cubo de x dx menos a integral de 2x seno x dx. Vou separar em duas, né? São duas integrais de formas de resolução diferentes. Aqui é uma integral por substituição simples, aqui é uma integral por partes, né? Então nós conseguimos resolver isso separadamente. Vamos começar a resolver essa integral aqui, que é a integral do seno ao cubo de x. Fazer que é a nossa primeira integral, que é a integral do seno ao cubo de x dx, que é a integral do seno ao quadrado de x vezes seno x dx, que vai ser igual à integral de... Perceba que seno ao quadrado é 1 menos, né, aplicando aí relações trigonométricas, 1 menos cosseno ao quadrado de x, vezes seno x dx. Bem, parando aí nesse ponto, né, agora nós podemos fazer a nossa substituição simples. Lembra que a derivada de cosseno é menos seno, e nós temos seno aqui, então eu posso fazer u igual a cosseno x, o que vai me dar du igual a menos seno x dx. Daqui nós podemos montar a nossa integral. Integral de 1 menos u ao quadrado vezes seno x dx, ó, seno x dx é menos du, vezes menos du, que vai ser igual a... Lembra que esse menos aqui altera o sinal, é menos u multiplicando, né? Menos u multiplicando aqui vai ser a integral de u ao quadrado menos 1 du. Então nós transformamos a nossa integral de relações trigonométricas seno e cosseno em integral de potência. A integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3. Integral de 1 é o próprio u, mais uma constante c. Então nós já resolvemos essa integral, né? A resposta final dessa integral vai ser igual a u ao cubo. Lembra que u é o cosseno x. Então cosseno ao cubo de x sobre 3 menos o cosseno x
mais a constante c. Então essa aqui é a resposta da nossa primeira integral, que é essa aqui, né? Então vamos colocar a resposta aqui, ó. Então isso aqui vai ser igual a cosseno ao cubo de x sobre 3 menos cosseno x. Constante c eu vou colocar depois, né? Eu vou ter uma constante c aqui, constante menos constante, ou constante mais constante, igual a uma constante só, que eu vou colocar ao final da conta. Então a nossa primeira integral aqui já foi resolvida. Lembra que nós temos duas integrais, né? Uma integral aqui por substituição simples e uma integral aqui por partes, certo? Vamos resolver agora a nossa integral por partes. A nossa integral por partes é a integral de 2x vezes seno x dx. E nós vamos usar para resolver essa integral um esqueminha bem prático para resolver isso, que é colocar aqui a função que nós vamos derivar, né, 2x, e a função que nós vamos integrar, né, o seno dx. Derivada de 2x é 2, derivada de 2 é 0. Integral de seno x é menos cosseno x. Integral de menos cosseno x é menos seno x. E nós fechamos essa integral com o seguinte esquema. Esse vezes esse mais esse vezes esse menos. Então essa integral ela é igual a mais com menos 2x cosseno x, menos com menos mais 2 seno x mais c. Então essa aí seria a nossa segunda integral. Uma integral mais fácil de resolver porque nós temos um esqueminha prático, né, para usar aquela formulazinha da integral por partes, integral de u dv, que é u vezes v menos a integral de v du. Então esse esqueminha aqui é a própria fórmula, né, uma maneira mais rápida de resolver. O que eu tenho que fazer? Essa primeira integral que está aqui, menos essa segunda integral que está aqui. Então essas parcelas elas vão mudar de sinal, né? Menos com menos, mais. Então mais 2x cosseno x, menos com mais, menos 2 seno x, mais a constante c. Então com isso eu tenho minha função f de x, que aparece aqui no nosso teorema fundamental do cálculo, né, para terminar essa continha. Então agora é só fazer f de b menos f de a. Então agora vamos montar o nosso teorema fundamental do cálculo para essa integral, já que nós temos aqui a primitiva desta função. Aplicando aqui o teorema fundamental do cálculo, nós temos f de b menos f de a, que vai ser igual a f de b é o f de x igual a π, então cosseno ao cubo de π sobre 3, menos o cosseno x, então menos o cosseno de π, mais 2x cosseno x, então mais 2x, 2π cosseno de π, menos 2 seno de x, então menos 2 seno de π. Então esse é o f de b menos, né? Vou fazer agora o f de a, que é o x igual a 0. Então cosseno ao cubo de 0 sobre 3 menos cosseno de 0 mais 2 vezes 0 vezes cosseno de 0 menos 2 vezes o seno de 0. Esse é o nosso f de b menos f de a. A partir daí nós vamos fazer algumas simplificações, né? Lembra que nós conhecemos os valores de seno π, cosseno π, seno 0, cosseno 0. O seno de 0 é 0. Se o seno de 0 é 0, essa parcela aqui desaparece. E o seno de π também é 0. Se o seno de π é 0, essa parcela aqui também desaparece. Outra parcela que desaparece é essa, porque 2 vezes 0 vezes o cosseno de 0, 2 vezes 0 é 0, então essa parcela também desaparece. O que vai sobrar na nossa continha? Vai sobrar a seguinte expressão. Cosseno de π, lembra que cosseno de π é menos 1 ao cubo é menos 1 sobre 3, menos 1/3. Menos o cosseno de π é menos 1,
menos com menos, mais 1. 2π vezes o cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Menos 1 vezes 2π, menos 2π. Na outra parcela, cosseno de zero é 1. 1 ao cubo, 1. 1 terço. Com menos, menos 1 terço. Próxima parcela, cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. 1 com menos, menos 1. Menos com menos, mais 1. Mais 1. Que vai ser igual a... Bem, vamos juntar aqui as nossas parcelas. Ó, 1 mais 1, 2. Menos 1 terço, menos 1 terço. Menos 2 terços, menos 2π. Tirando o mínimo múltiplo comum, 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4. Então, 4 terços. Menos 2π, que é a solução desta integral de linha nesta curva fechada C, orientada no sentido negativo, orientada no sentido horário. Lembra que no sentido horário é o sentido negativo do nosso sistema. Então, isso aqui seria a resposta para essa integral. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado da resolução e, se gostou, curta, compartilhe o canal, ajude o canal a crescer com likes, né, com compartilhamentos, se inscrevendo também, indicando o canal para outras pessoas também que precisem desse conteúdo. Muito obrigado.